Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva na Rede Cultura, nossa parceira há mais de 2 anos, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, que hoje recebe o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o jovem empresário José Adriano Silva. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes compõem a bancada de debatedores e entrevistadores. E você está convidado a continuar conosco. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta agora para valer com mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Como eu falei na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano Silva. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Eu que agradeço. Okay? Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Osmir, Narciso começou a semana passada fazendo a pergunta, então você pode começar hoje. Fique à vontade. Embora eu tenha a opinião de que os mais idosos têm prioridade. Mas Tá tudo certo. bem. Meu amigo presidente Adriano, é um prazer tê-lo aqui. Igualmente. Qualquer pergunta que eu estou fazendo aqui não é nenhum tipo de crítica, porque ao contrário, eu tenho elogiado a sua administração, onde em qualquer lugar que seja possível. Mas eu li recentemente que o Instituto Amazônia lança o fundo, pretende investir 4 bilhões em projetos sustentáveis no espaço de 10 anos, Narciso. Durante 10 anos, vai aplicar 4 bilhões. E 600 milhões ao longo dos 3 primeiros anos, eles aplicariam. Eu perguntaria, presidente, em que serão aplicados esses recursos do Fundo Amazônia? Porque até agora, é só uma observação, o Fundo Amazônia que existia, depois parou de funcionar, eu nunca vi nenhum projeto assim de industrial, que é a indústria que gera emprego. Com certeza. A indústria que gera emprego. Nenhum projeto industrial, a não ser esses recursos para ONGs ou para atividade de proteção ao meio ambiente. Qual é a sua opinião desse investimento? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, Muniz, mais uma vez pelo convite. Doutor Narciso, sempre um prazer estar aqui. E, bom, respondendo a sua pergunta, também quero agradecer pelo elogio, né? A nossa gestão na federação não significa que é só eu que estou lá, eu simplesmente sou o comandante, mas eu tenho toda uma tropa atrás que me ajuda bastante, que confia no que a gente coloca lá. E pondera bastante também. Bom, eu diria que tudo que foi investido na região norte, que tiver a proposta de contribuir com o desenvolvimento, é bem-vindo. A gente não pode ser um reacionário sem qualquer tipo de crítica a quem faça suas ponderações, sem antes analisar o que é que está no escopo daquele objeto. Então, e se tratando de desenvolvimento na Amazônia, o Brasil, o mundo inteiro está de olho na Amazônia e sabemos que é um desafio, qualquer tipo de investimento que seja feito lá, tem que estar conversando com a sustentabilidade. O Fundo Amazônia, na verdade, ele é uma proposta que vem de muito tempo e foi desidratado nos últimos governos, até porque começou-se a banalizar o uso, como o senhor mesmo falou, em algumas atividades, em algumas organizações que nem sempre estavam ali voltadas para aquilo que é o resultado que a gente espera, que é a melhoria da qualidade de vida, o aumento do IDH naquela região.
há também aquela exploração que é feita de uma forma desordenada, sob qualquer argumento, nós somos contra também, que é aquele formato de tentar tirar proveito com o argumento de que tudo é exagerado em termos de fiscalização, mas, na verdade, existe ali muita irresponsabilidade no uso dos recursos naturais que a gente tem na nossa região. Isso acontece em qualquer estado da Amazônia Legal. Qualquer estado tem sempre algumas pessoas que não têm muito compromisso com a questão de preservação e até uma forma racional de utilização dos recursos naturais. Bom, é sempre bem-vindo, nesse momento, principalmente, o volume que está sendo proposto a ser investido é um volume previsto para investimento, porém, ainda há necessidade de se aferir todos os projetos que vão ser utilizados esses recursos. Sobretudo no Ministério da Indústria e Comércio hoje, que tem um vice-presidente, que eu diria que ele não é possível demitir um vice-presidente que é ministro, isso nos deixa mais confortáveis de discutir os detalhes de como a gente pode fazer uso desses recursos de uma maneira que a gente possa combinar o equilíbrio, né, entre uma exploração de determinados recursos naturais com as exigências ambientais de manutenção da floresta em pé, dos benefícios que a gente pode ter da utilização de forma racional. Porém, é difícil você dizer que isso vai dar resultado a curtíssimo prazo. Então, é importante a gente acreditar que, da maneira como vinha sendo tratado esses investimentos e esses recursos, não podem mais continuar. Isso é uma máxima que a gente tem. Hoje, nós estamos, enquanto indústria, muito ansiosos pelos 300 bilhões que se tem aí para o plano de neoindustrialização. É fato que a gente tem vários organismos interessados em saber como esse recurso vai chegar na ponta. Isso também é uma preocupação da gente. Enquanto fórum empresarial, aqui a gente reúne as federações de indústria, comércio e agricultura e mais 17 instituições num grupo em que a gente faz constantemente esse tipo de questionamento. O recurso existe, está muito bonito, mas como ele vai ser acessado? A que custo ele vai ser acessado? Então, nesse momento, Osmir, a gente tem feito várias discussões a nível de Brasil, sobretudo na questão da região amazônica, a gente tem um grupo que a gente conversa entre os presidentes de federações. Nós temos a COP30 o ano que vem em Belém. Nós estamos acompanhando todo o processo de discussão, mas nos preocupa bastante os debates políticos em torno do investimento desse recurso que acabem por atrapalhar a forma como a gente pode interagir e trazer isso para a nossa economia. Falo do Acre porque já tem uma separação, já tem um indicativo de que vai vir um volume para a nossa região. Então, hoje a gente tem que discutir isso baseado na nossa realidade. Então, o Acre tem um perfil de preservação. O Acre tem a legislação mais segura do ponto de vista ambiental. Nós somos os mais atuantes do ponto de vista da fiscalização. Nós temos o projeto de manejo florestal mais reconhecido. A madeira legal é do Acre, na sua maioria da exploração. Agora a gente precisa avançar muito com bons projetos. E aí, nesse sentido, a preocupação vem se a gente não fizer isso com profissionais, né? Nós trouxemos agora a Suframa, nós estamos trazendo o BID, isso tudo nós, setor privado, pelo fórum. Não é governo. O governo é nosso convidado também, porque também é um parceiro. As prefeituras também, mas nós vamos capacitar, Narciso, vamos reciclar todos os nossos consultores aqui para que a gente tenha bons projetos, não só no âmbito ambiental público. A gente quer que as empresas acessem esses recursos. Então, eu sou a favor, sim. Se tem dinheiro para ser investido, esse é o primeiro momento que a gente precisa ter essa discussão de forma mais profissional, né? Eu acho que os erros que foram cometidos no passado não podem ser repetidos. Mostra exatamente que se você não tiver como principal organismo a ser preservado o ser humano, a gente vai descambar de novo para o contraditório e para aquela situação de rivalidade de direita e esquerda que não leva a nada. Ô Adriano, vamos começar com uma brincadeirazinha? Que aqui nós temos o propósito de não
trazer nenhum convidado para cair em pegadinha, não é isso, Osni? Em princípio, Em princípio. Diz que Deus, a brincadeira, não põe cabelo e inteligência na mesma cabeça. E você tem provado ser inteligente pela visibilidade que você tem dado à nossa FIACRE. Isso sem criticar os seus antecessores, que todos, no meu entender, fizeram o que puderam. É verdade. Nós não podemos deixar de lembrar aqui de um Carlos Sassai, de um João Albuquerque, Salomão, de um Salomão, e assim. o Jorge Tomás foi um dos... E você tem sido muito ativo. Você, enquanto presidente da FIAC, você nem é de esquerda nem é de direita. Você só olha na linha do horizonte. Essa É do PDI, o Partido da Indústria. Partido da Indústria. Eu pergunto a você, já que o Acre perdeu a oportunidade de ter explorado 20% ou 30% do seu território, quando as legislações ambientais permitiam, quando eu cheguei aqui no Acre, eu desmatei 5 mil hectares com o mínimo de burocracia, isso há 40 e poucos anos atrás. Hoje, para você derrubar uma caixinheira é um problema. Aí nós temos que partir exatamente, que apelar para o desenvolvimento da nossa indústria. Qual é o setor da nossa indústria que você vê com viabilidade para ser urgentemente implantado no nosso estado? Olha, primeiro que sua pergunta é a nossa angústia diária, né? Dizer também que a Federação das Indústrias trabalha hoje um pouquinho diferente do que era no passado, porque a gente, logo que chegamos, a gente enxergou que nós somos meio do processo. Se a gente não tiver fomentando e ajudando as pessoas do agro, nós não vamos ter matéria-prima nunca para processar. E se nós não apoiarmos e não estivermos junto com o comércio e serviço, nós não temos quem venda e entregue. Muito bem. Essa foi a primeira filosofia. E as primeiras conversas que eu tive com a Sueli e com o Leandro, que são parceiros realmente, e por isso já estou no 3º mandato à frente do fórum, que eu digo para eles como é que eu me sinto, né, tendo que dizer que lidero os dois nesse enfrentamento com os nossos problemas. Na verdade, eles têm menos tempo que eu, né? Mas, enfim, o setor industrial do Acre, ele existe, mas nunca foi evidenciado como prioridade, porque, naturalmente, a maioria dos nossos empregos formais estavam sempre, e ainda estão, grande parte, no emprego público. E isso, de maneira geral, acomoda as pessoas em pensar numa aposentadoria, e a força de trabalho ficou quase sempre do setor industrial, da parte mais do agro, ficou sempre relegada a um segundo plano. Isso aí acontece muito em estados que não têm uma proposta de desenvolvimento voltada para o fortalecimento do setor privado. Então, hoje, eu posso dizer que o setor privado tem realmente uma presença, a gente conseguiu, diante de muitos embates, de muitos diálogos com o setor público, hoje nós temos apoio de todas as instituições, a imprensa, sempre que a gente chama, está presente lá, está mostrando o que a gente está pedindo, e assim, a maneira como a gente tem enfrentado a dificuldade, buscando a parceria de quem pode resolver o problema, nunca foi de forma intimidatória. Sempre foi de forma conciliatória, com prefeitos, com o governo do Estado, com secretários, com a Assembleia Legislativa. E quero deixar claro que a Prefeitura hoje de Rio Branco e todas as prefeituras também convergem muito com a proposta de que o fortalecimento do setor privado traz um retorno considerado. Eu lembro até hoje que a gente tinha dificuldade para discutir determinados temas na Câmara Municipal. Hoje a gente tem um respeito de todos os vereadores ali pelo reconhecimento. Lógico que tem uma pauta ou outra que precisa ser tratada de maneira mais resiliente, mas quase tudo que a gente considera, inclusive o plano diretor, que sempre foi um problema na CISA, que você sabe disso. Hoje a gente tem um plano diretor muito mais flexível para a gente poder investir. Bom,
O setor que eu imagino que precisa, dentro do segmento industrial, precisa ser potenciado urgentemente, isso aqui é uma questão muito natural, é o de processamento de alimentos. A alimentação, a comida é o bem mais precioso hoje no mundo inteiro. A gente tem a China, nós temos o Porto de Xangai, que está ali em novembro, inclusive quero convidar, todos os teus telespectadores, Muniz, é um evento importante, assim como a gente brigou, fez questão de estar presente na inauguração da Ponte do Madeira. Todo mundo, quanto que isso vai reduzir do custo de vida? Não é da noite para o dia que isso acontece. Nós passamos 60 anos aí e ainda estamos pelejando com algumas obras estruturantes para esse Estado. Só se consegue investir, só se consegue atrair investimentos se você tiver um mínimo de infraestrutura. Então, a gente ainda tem o anel viário ainda em construção. Nós estamos acompanhando essa condição lá em Brasileia, para que a gente tenha condição de dizer, agora nós temos condições de chegar até o Peru. Mas antes a gente fica sempre lamentando um problema ou outro. Então, eu acho que o setor de alimentos precisa ser visto com um carinho muito grande pelo governo do Estado, pelas prefeituras, porque não se faz isso de um dia para o outro. A gente precisa apoiar. Então, por isso que a gente está trazendo a SUFRAMA, está trazendo o BID, estamos trazendo outras instituições que podem colaborar com o fortalecimento e trazer de volta esse investidor para o Estado, que muitas vezes está aqui mesmo. Eu tenho um sonho muito grande, que é chamar os maiores empresários do nosso Estado, juntá-los com empresários de grande porte de São Paulo. Já fiz essa conversa uma vez com São Paulo e eles estão dispostos. A gente montar um grupo aqui para dizer assim, poxa, eu vou devolver um pouco para a sociedade o que ela me trouxe aqui com os benefícios que eu tenho hoje da nossa economia, apesar de todos os sacrifícios que foram enfrentados. Mas eu vejo que nós temos uma estrutura que precisa ser retomada, que é a do Peixes da Amazônia, nós temos investimento da nossa fábrica de camisinha, nós temos toda a parte das EPE, isso tudo for investimento de dinheiro público que não podem ficar esquecidos e sendo dito assim, isso não é do meu governo. Não, a gente tem que trazer isso para cá e procurar trabalhar. E aí, assim, transferir isso para a gestão privada. Eu te garanto, Narciso, que se a gente tiver o setor privado lá, seja por qualquer instrumento que seja, por comodato ou uma cessão, mas dar esse ativo para um empresário, depois que a gente tiver essa infraestrutura pronta, você vai ver, o setor de alimentos vai poder explorar muito isso. Se nós tivermos a condição de processarmos, e agora com o agro em grande expansão, que diga-se de passagem, precisa também começar a parar de vender mais matéria-prima e a investir no processamento, que é o trabalho que eu faço com o Açoeiro para convencer os pares, né? Eu tenho certeza que o setor de alimentos vai dar uma mudada na realidade econômica que a gente tem. Sobretudo porque o governo do Estado hoje é um grande parceiro do setor industrial, na medida que transformamos em lei uma proposta de aquisição prioritária para os produtos industrializados do agro. Então, agora chegou a hora do setor industrial acreditar. Nós já estamos correndo, discutindo com os bancos, para buscar linhas de créditos para esse industriário, esse pequeno e micro empresário do setor industrial, Osmi, que nunca teve oportunidade de vender para o governo. A gente está trazendo alguma garantia para ele naquilo que ele vender. Lógico que ele não pode botar tudo o que ele produz na mão de vendas para o governo, porque existe um fluxo que precisa ser respeitado. Mas a gente está educando esse empresário e eu tenho esse sonho da gente pegar os grandes empresários desse Estado e botar um pouquinho lá para eles fazerem parceria com esses pequenos e a gente trazer uma nova realidade para o setor industrial. Então, respondendo sua pergunta, o setor de alimento, a bola da vez, porque nós temos a China precisando. Uma rápida questionamento. Você deu muita ênfase à indústria, e teria que fazê-lo, e se reportou muito à indústria de alimentos. Por que você não se reportou à Miragina, que é um exemplo, no meu entendimento, de uma indústria de sucesso nessa área que você está elogiando? Na verdade, eu não estou aqui para defender um CNPJ ou outro. Eu sempre defendo os empregos. Eu nunca defendi empresário, eu defendo os empregos. Então, se os empregos necessitam que o empresário esteja vivo, então, né, por osmose, eu estou defendendo que se respeite os direitos de um contrato. Estou, eu diria assim, a segurança jurídica
de todos os contratos tem que ser respeitado. A Miragina é, sim, uma das grandes empresas, não posso dizer pioneira, e continua fazendo investimentos aqui, mas não só a Miragina, porque ela trabalha com um determinado produto, né? Mas a gente tem outros produtos já que estão sendo muito bem trabalhados, é o caso da bacia leiteira. Eu lembro que logo nos primeiros meses que eu assumi, nós tivemos uma conversa aqui sobre a bacia leiteira. Eu posso te garantir que nós estamos preparados com esse setor hoje e acreditando que é possível a gente retomar uma discussão para a gente reduzir a importação do leite que a gente tem de outros estados e darmos condições para o nosso produtor aqui, dos laticínios que a gente tem, são muito bons também, e começar a fazê-los acreditar que o consumo interno aqui é nosso, esse dinheiro precisa circular aqui. Então, não só a Miragina, como outras grandes empresas que tem aqui, eu não posso abrir mão de setores que estão interagindo com a produção local hoje, né? Que são setores importantes, no caso dos frigoríficos também, que a gente conseguiu ter um diálogo muito melhor. Nós temos uma produção de carne suína, temos aí um investimento que o Estado, junto com o setor privado, está buscando fazer um investimento para novas granjas de suíno. Então, tudo isso precisa ser olhado com um olhar mais periférico, né, de apoio, né? E assim a gente termina esse primeiro bloco. Vamos ao intervalo comercial e na volta vamos reforçar o time. Na volta a gente vai contar também com a participação, com a presença do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, o engenheiro Assurbanipal Mesquita, estará conosco também. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Além do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, que começou o programa com a gente, o empresário José Adriano Silva, a partir de agora a gente passa a contar também com a presença do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, o empresário e engenheiro Assurbanipal Mesquita. Seja bem-vindo, secretário. Muito boa noite. Né? Boa noite, né? Agradecer a oportunidade, né? Que eu também ao lado do presidente Adriano e vamos bater um papo aqui sobre desenvolvimento. Né? Secretário, são vários segmentos dentro da indústria, né? Mas a gente pode dividir aqui em 3 grupos principais, né? A indústria de base, a indústria de intermediários, a indústria de transformação e também a de bens de consumo. Qual desses setores cresceu mais, levando em conta que, por incrível que pareça, viu, Narciso Osmir, a média nacional de março de 2023 para março de 2024, crescimento de 5%. O nosso foi de 9%, por incrível que pareça. Qual desses setores cresceu mais aqui? Na verdade, sem dúvida, a indústria de transformação, né? Especialmente aí a de proteína animal. Né? Então, o nosso estado teve esse upgrade, principalmente aí puxado pela Dom Porquito, né? E vou destacar também a indústria madeireira, né? Que apesar de estar só passando ainda por uma situação de dificuldade econômica, por questões internacionais, de mercado internacional, né? Mas nos últimos anos também cresceu. Mas eu acho que, especialmente, o olhar de indústria nesse momento, acho que a proteína animal ela tem, né, em termos de crescimento, né, tido aí um desempenho interessante. Legal. A fotografia do momento é animadora, né, secretário? Isso, isso. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. Aproveitar. Hoje tem um assunto em moda. Se você vai para encontros internacionais, aparece esse assunto. Se aqui em reuniões de órgãos de governo com a iniciativa privada, já vem o assunto. Que é o famoso crédito carbono. Sim. Crédito carbono. Eu queria a opinião de vocês sobre a grande vantagem que teria o nosso Estado, principalmente com relação a emprego. Porque, Narciso, eu tenho um amigo que recebe crédito carbono, ele fez o projeto aprovado todo. Sabe onde ele foi morar? Em Paris. Eu não sei se está gerando emprego nenhum, não sei, eu não fui fazer essa pesquisa. Mas nós precisamos saber qual o interesse
que a Amazônia tem por crédito de carbono. Eu não digo que seja, que não tenhamos interesse, mas de forma generalizada, digamos, a floresta do Acre, todo terá crédito de carbono. Como é que nós vamos gerar emprego? Primeiro, a minha opinião, né, com relação a esse mercado de crédito de carbono, ele é um mercado ainda que está um pouco complexo acessá-lo, né? Mas é um mercado que existe, né? É um instrumento que foi criado aí pelos organismos internacionais, principalmente nas COPs, né, para poder viabilizar as compensações de emissões dos países. Então, nasce daí a ideia e ela se desenvolve na transformação disso em serviços ambientais para quem preserva. Então, para nós aqui do Acre, eu entendo que a leitura que nós enxergamos é uma oportunidade para quem está a custear um serviço ambiental. Qual é o serviço? Preservar a mata nativa, preservar aquela floresta ou recompor, né, ela. Olhando do ponto de vista florestal, que é o nosso maior potencial, porque tem outros mecanismos de... Sim, mas e a geração? Entrando na questão da geração de emprego, né? O desafio é conseguir fazer chegar realmente para os pequenos, né? Porque aquele pequeno vai ser que vive da floresta, que mora lá, né? Então esse é o maior desafio. Aí sim eu acho que isso se transforma numa renda, numa questão de geração, num emprego, mas o trabalho é a preservação. Então ele tem uma compensação por não poder explorar indevidamente, tirando madeira ou abrindo pastagem, vamos dizer assim, e mantendo aquela pequena propriedade dele em pé. Então esse é o desafio. Eu posso falar um pouco da parte do governo do Estado do Acre, tem um programa chamado CDSA, que é coordenado pela Secretaria de Fazenda, a secretária Marise, né, que vem tentando, né, trabalhar, mapeando esses espaços, vamos dizer assim, essas pequenas propriedades, né, com esse projeto. Mas o que existe, na verdade, é uma dificuldade, né, do mercado, de quem banca, de quem compensa, fazer realmente isso, né? Então, acho que quem tem uma área que quer fazer um projeto, consegue fazer o projeto, consegue regulamentar e colocar à disposição do mercado, mas eu acho que essa aquisição ela é dificultosa, né? Além também de desenvolver um projeto desse, é um custo muito alto, não é acessível para qualquer pessoa. Daí o programa do governo é facilitar para o produtor pequeno proprietário, né, acessar isso, mas isso está hoje numa bolsa, então o governo conseguiu mapear algumas áreas e tem isso como como é que se diz, um banco de dados, né, vamos dizer assim, né, o pessoal da equipe lá tem trabalhado isso e tentado, né, já foi incorporado isso no ativo do Estado, inclusive acho que teve notícias aí atrás, né, transformar isso em ativo, né, em ativo, vamos dizer assim, valorizando já esse patrimônio, né, vamos dizer assim, né, e agora o trabalho é comercializar isso, que é o esforço que vem sendo feito, que não é uma tarefa muito fácil, que é das mais difíceis, inclusive para quem também tem propriedade, esse colega também de Moura de Paris teve essa dificuldade também, hoje ele foi o pioneiro, né. Falei muito, mas você parece que balançou a cabeça. Eu acho que você não dormiu bem e acordou com raiva, porque vai me provocar para um assunto desse. Eu não sou 100% cético. Eu sei que existe a necessidade de você trabalhar esse assunto com muito cuidado para você não perder o controle e passar o controle para as grandes nações internacionais que adoram fazer esse discurso de preservação no terreno dos outros, né? Isso. Eu prefiro entender, eu não tiro o direito do Açu aqui enquanto governo, falar desse formato, que é uma parte muito bonita, né? Para mim, a forma mais eficaz é a gente investir na exploração de forma racional e trabalhar para mitigar a emissão que a gente já tem. Principalmente na nossa geração de energia. Acredito que a nossa matriz energética precisa ser revista, é uma das mais limpas, viu? Mesmo assim, muito criticada e não é defendida da maneira... Em volume, Isso. é a mais limpa. É a mais limpa, né? Pois é, mas não é defendida quando necessário nos discursos na ONU. Dessa forma como a gente... Qual o custo que a gente faz. Criticado. Até criticado. Mas eu acho que a transição energética passa pela mudança, e aí tem que ter investimento e vontade dos países mais industrializados, que nós pagamos a conta por eles. Sim. Né? Que eles precisam investir e o nosso setor de transporte precisa urgentemente fazer essa transição. Agora, como é que você vai fazer isso num país com as dimensões territoriais como o Brasil, com a desigualdade como foi colocado aqui? Eu vou vender sonho, dizer que eu tenho que vender carbono, que é uma coisa ainda muito abstrata. Como é que eu vou dizer isso para o cara que está lá na roça dele, lá, procurando sobreviver? Isso faz muito sentido para a gente. Agora, eu entendo que a gente precisa trabalhar a regulamentação, trabalhar de forma a conter os excessos, como eu falei aqui no início, mas para mim ainda é muito utópico dizer que eu vou viver na França, né? Seria muito bonito. Eu acho que isso não é para o nosso momento ainda. A gente precisa trabalhar muito dentro de um formato de fiscalização, sim, de dar condições para quem está aqui na Amazônia conseguir sobreviver dignamente,
né? Mas eu não sou muito a favor desse discurso aí de que a gente precisa trabalhar e blindar a floresta. Não é bem assim, não. Eu acho que todos os países que estão aí muito bem fizeram toda a exploração que eles precisavam fazer e agora querem impor regras para a gente. Então, Estão cria querendo, as condições para a gente. estão querendo pagar o pecado jogando recursos para... Então, eu penso que isso é mais um discurso que é para assim, blindar a nossa produção, blindar a nossa exploração, porque a gente tem condições de explorar racionalmente, assim, a gente tem tecnologia para isso. Mas cadê? Falta esse tipo de investimento. Adriano, qualquer questionamento que eu fizer aqui é dirigido aos dois. Aí vocês decidem. Certo. Diz a sabedoria que o trem das oportunidades só passa vazio uma vez. Na segunda vez que ele passa, já vem lotado. E o Brasil é exemplar nessa questão. De onde é que veio o nome Brasil? Do pau-brasil. Extinguiram o pau-brasil sem nenhum proveito para o país denominado Brasil. O Acre já foi, Osmir, a segunda maior receita de tributos quando da Primeira Guerra Mundial, A no borracha. caso da produção da borracha. Da borracha. Hoje nós estamos em 50º lugar no mundo na produção de borracha. Minas Gerais está toda esburacada lá, porque exploraram todo o ouro praticamente que existia, facilmente explorado, sem grandes proveitos. Para nós. Para nós. E isto tem causado este furor internacional sobre a nossa Amazônia. O pulmão, já foi o pulmão do mundo, agora está dizendo que é o rim do mundo, né? Rim? O rim do mundo. Eu já tinha falado, me falado. Não, já- O pulmão eu sabia. Se ele não passar a ser outro órgão lá no fundo, eu vou ficar contente. E nós hoje estamos, eu diria, Osmir, eu entendi a sua resposta, entendi a sua pergunta. Elas são procedentes, mas a pressão internacional contra a preservação dessa Amazônia é de tal ordem que não quer deixar nem que a gente chegue aos 20% que a atual legislação ainda permite, Osmir. Que é um absurdo. Não, que é um absurdo ainda permite. Então, eu acho, uma vez, Adriano, eu cheguei em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. numa grande fábrica de móveis, de tudo de fina. E foi uma delegação da Câmara dos Deputados, nós chegamos lá e o dono da indústria foi nos mostrar. Aí chegamos lá nos depósitos que guardavam as madeiras. Essa veio de tal canto, essa veio de tal canto. O maior volume de madeira que tinha lá tinha vindo do Acre. Eu digo, não seria mais fácil essa indústria ter se instalado no Acre para produzir os seus móveis, vender seus produtos acabados e trazer a madeira do Acre como se fosse uma commodity para fabricar os móveis no Rio Grande do Sul, dando trabalho, o emprego lá no Rio Grande do Sul. Lá. Você acha, Adriano, que a Federação das Indústrias, e no meio dela eu posso incluir a Fiesp de São Paulo, que é a gigante, está tendo força para enfrentar a preservação da Amazônia? E eu até concordo, quer deixar a Amazônia do jeito que está? Então contrato nós todos com salário de $20 mil por mês e cada um de nós vai ser Protetor da Amazônia. Vamos para Paris. certo? Vamos para Paris. 20 mil Agora, dólares. querer que 30 milhões de habitantes, como vive na Amazônia,
continue vivendo miseravelmente e com as perspectivas ainda piores. Se chegar uma grande fábrica de japonesa ou coreana no Brasil, em vez de estimular para plantar na Amazônia ou no norte, tem uma cidade de São Paulo já à disposição deles implantar. Então, desse jeito, a nossa desigualdade social é derivada da nossa desigualdade regional. Você concorda com isso? Eu vou aproveitar, vou fazer a primeira resposta para ele ter direito à réplica, né? Pode ser que ele queira me criticar, né, não, Muniz? Sim. Bom, na verdade, esse é um debate que deixa a gente muito chateado com, eu diria assim, com a falta de capacidade de reação eu diria não só do setor industrial, mas de todo o setor produtivo, né? A sociedade como um todo precisa se ver dentro de uma situação calamitosa. É muito fácil você botar regra no terreno dos outros. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas ninguém vai estar lá no lugar do seu filho, no lugar da sua família, passando necessidade com violência crescente, né, com a situação de fome desesperadora, porque a miséria só aumenta. Nós temos, quando se fala em desigualdade regional, eu penso logo que o Norte e o Nordeste são os filhos enjeitados do Brasil, porque todos os investimentos que são feitos não são pensados dentro de um formato a preservar a dignidade. É sempre buscando dar um auxílio, que para mim não é uma proposta boa para trazer dignidade. Você tem que dar as condições para ele empreender, né? E aí, assim, as nossas federações, enquanto indústria, hoje avançaram bastante, mas nós temos um número tão grande de organismos nacionais e internacionais convergindo para fechar as condições de você fazer qualquer tipo de exploração nesse sentido, porque tudo se olha para o passado. Ah, porque vocês foram lá na terra, não sei aonde, degradaram tudo. Poxa, eu quero saber quanto se gasta, quanto se produz de CO2 nessa guerra da Ucrânia, nessa guerra da Rússia, nessa guerra do Israel, que são situações até inconcebíveis do ponto de vista racional. Mas derruba uma castanheira, como o senhor disse aqui, mesmo que seja para construir a casa para uma família. Não estou dizendo que é para derrubar a castanheira, não. Estou dizendo que você tem que se colocar, essa primeira proposta é ter empatia com a realidade de quem vive nessa região. E quando eu falo, você fala a região amazônica, a gente estava olhando só para o Brasil, mas olha a situação mais degradante do que a Amazônia boliviana e peruana. Meu Deus do céu! Eu, às vezes, Muniz, quando a gente viaja pela estrada, e eu gosto de fazer isso, se você passar ali de Inhapare, você vê a Amazônia peruana, meu Deus do céu, a situação de miséria é muito grande, é muito pior do que a gente tem no nosso estado, em algumas situações. Imagina a Amazônia boliviana. Então, eu acho que assim, é muita demagogia, muita hipocrisia, esse negócio de botar ordem na casa dos outros, mas precisa ter realmente um formato mais firme, não estou dizendo desrespeitoso, mas de maneira mais firme, né, com os organismos internacionais, para financiar o custo de você ter essa condição de preservar a vida humana que está ali. Então, é um Adriano, pensamento... há muitos interesses econômicos, você concorda? Eu concordo. Que esses órgãos internacionais, e a maioria dessas ONGs, eu estou dizendo isso aí porque eu fui autor de uma CPI, quando era deputado, das ONGs na Amazônia. E até agradeço, recebi muitas informações do Exército. Muitas informações do Exército. Basta dizer que tinha... A ONG virou uma mania. Um dia desse eu estava até querendo criar uma na CISA. Jabuaço. Até coloquei o nome. Que é para preservação do jabuti-açu. Entendeu? Porque tinha mais ONGs para proteger menino de rua em Brasília do que menino de rua. Quer dizer, virou uma brincadeira isso aqui. Agora, contra a Amazônia, há um movimento internacional financiado por grandes empresas produtoras de grãos. Vou dar só um exemplo aqui. Eu tenho dados que Vamos fazer o seguinte, você dá o exemplo e os dados na virada do bloco, só para... Não, só para concluir, aí fica... Eu tenho dados aqui que diz que o principal produto de exportação, não sei se é real, de 2023 foi a soja. Que então era questionado ter soja aqui no Acre.
mas foi o principal produto de exportação. Os nossos convidados falam depois do intervalo. Tudo Ok? bem. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, nós estamos aqui a debater a indústria acreana com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do governo do Acre, a Surbani Paulo Mesquita, e também com o presidente do Sistema FIAC, o empresário José Adriano Silva. Como sempre, o Daniel Cabral, nosso chargista, caricaturista, dando uma caprichada ali na caricatura dos dois convidados especiais. Daqui a pouquinho eles sairão Comigo daqui, ele não vai ter cada um com muita uma dificuldade, não. Ele disse que está caprichando ali, né? Registramos aqui a presença do Jário Carioca, assessor da SEICT, Secretaria do Arthur do Oi, Jário. Açu. Também a assessoria do presidente da Federação das Indústrias, Adriano Silva. Tem ali o meu amigo... Hã? William. O nome eu sei, o sobrenome. William Araújo. Sobrenome forte. Aline? Lohane. E ela lá? Sabrina. Isso. Sabrina. Sejam bem-vindos, ok? Muito bom. Não é nenhuma pergunta apenas um dado que vai ao encontro dos anseios de vocês. Eu queria só... Rapidinho, antes de dessa virada repassar. aí sensacional do Acre, da indústria do Acre, um setor acabou se destacando, o setor da indústria de transformação. Foi responsável pela maioria dos empregos. Só perde para o setor de serviço, mas já faturou, já deixou para trás o setor de comércio. Eu não sei se a gente deve comemorar ou se preocupar com essa freada no comércio, porque tudo um depende do outro, né, para continuar crescendo, né, presidente? Mas vamos lá, então, os apontamentos que você farão a respeito do comentário do hoje. O Muniz, me permite que eu faça aqui uma pergunta. Deixa ele responder primeiro a Questão que eu dos fiz. Do quadro anterior ainda. Na verdade, o Pois é. Osmi levantou a situação que é um questionamento que era feito há 20 anos atrás. Mas, Osmi, o discurso político é mantido de acordo com quem está no comando. Né? Sim. Então, em 2019, o discurso mudou, quem estava no comando mudou, e a gente vê que para você trabalhar hoje, seja no agro, em qualquer situação, se você der condições, o empresário consegue prosperar. Foi isso que aconteceu. Não que não dava, a terra não era boa, não existe isso. Existe tecnologia para tudo, na transversalidade se ocupa qualquer espaço se lhe der condições. Então, só dizendo, não só a soja, mas o milho também prosperou nessa parte de cultivo de grãos. Café. E com isso veio uma série de outros CNPJs na base dessa produção. Nós temos vários CNPJs aí do comércio ligados à parte de manutenção desses equipamentos que fazem a parte de cultivo de grãos. Nós temos vários implementos agrícolas que foram incrementados. Nós temos hoje curso no Senai para capacitar piloto de drone. Você já imaginou? Então é mais ou menos por aí, só para deixar o espaço para o assunto. Não, obrigado. O Adriano. Duas dúvidas. Geraldo Alckmin, Nosso ministro. 14 anos governador de São Paulo, o mais longevo governador do estado de São Paulo. Um homem, da minha conta, nas últimas eleições, eu votei 2 vezes em Geraldo Alckmin para não votar no Lula, que foi eternamente candidato, e nos outros e nos demais. A minha pergunta é, Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio, é uma pessoa, não dizia 100% certo, mas é a pessoa razoavelmente certa no lugar certo? Sim, não tenho dúvida. Até porque ele hoje conversa muito, ele vive fazendo reuniões na Fiesp e também está muito próximo da nossa CNI. E tem andado o Brasil inteiro. Ele com certeza tem pretensões aí futuras. Mas o que é melhor é que, embora ele não seja um empresário, botar a mão na massa, né, porque ele é um profissional da área de saúde, ele é um cara que sabe ouvir e sabe se expressar muito bem.
E é um cara agradável quando ele vai para as nações. Ele não se impõe, ele não tem arrogância. Então, nesse aspecto, ele está realmente no lugar certo, na hora certa, para aquilo que a indústria precisa, que é se reinventar. Açu. Concordo com o presidente Adriano, né? Acho que os movimentos deles, os projetos, hoje agora lançou um programa de fortalecimento, né, do setor industrial nacional e tem batido nisso, né? Ainda não chegou totalmente na ponta as medidas, né? Mas ele tem sempre comentado e falado que está impulsionando isso, né? Inclusive usando os instrumentos de compras governamentais para fortalecer a indústria. Então, realmente, a intenção dele, a proposta dele, né, apesar de ele não estar na ponta ainda, né, não desencadeou, mas ele tem tido essa interlocução e tem tido essa articulação muito positiva. Né? Então, enxergo com bons olhos também a atuação dele. Pergunta para os dois. Falando para os dois. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária necessária. O Brasil é um país maluco. E quantos impostos nós temos? 100, sei lá. Ninguém sabe nem as contas, né? Você cruza acessórios, né? A indústria, você sabe, Adriano, precisa, notadamente as grandes indústrias, precisa ter um departamento só para controle de impostos e tal. Eu pergunto o seguinte, essa reforma que está aí, eu estava até confiante, diminuição da carga, mas eles estão querendo criar uma tal de comissão lá dentro, estão discutindo, na base da proporcionalidade do tamanho do Estado, ou da indústria, sei lá o quê, né? Isso não seria ruim para os pequenos estados, se por acaso vingasse essa ideia? Açu. Bom, a reforma tributária, ela ainda tem muita coisa a ser entendida, né? E assim, ainda tem questões a ser regulamentadas, inclusive taxas, não recordo aqui o nome do instrumento, né? Como você colocou, né? Certo? E ela caminha, na verdade, para nivelar todos os estados, né? Para acabar supostamente com a guerra fiscal, né? Certo? Eu enxergo que para o nosso estado do Acre, né? Ela vai ter um aspecto positivo. Um aspecto positivo no sentido que no futuro, né? Nós temos áreas, né? Que são incentivadas, né? Como as nossas áreas de livre comércio, né? Então, isso vai trazer uma vantagem, eu entendo que isso traz uma vantagem competitiva para o nosso estado em relação a outros estados que não terão isso, dado fora a nossa localização, que eu acredito que no futuro, né, vai estar a infraestrutura vai estar mais avançada, né? E aí somado a essas áreas incentivadas, falando aqui das áreas de livre comércio, né? E quem sabe, vamos dizer assim, a gente consiga ter um bom desempenho no trabalho da ZPE, né? Então, eu vejo com esses olhos no futuro, né? Bom, primeiro que eu sou a favor da reforma tributária, porque apesar de não contemplar 100% as nossas necessidades, mas já é um avanço. Sobretudo na hora que se cria o IVA e o IBS, que são as questões que hoje distinguem exatamente o que a gente precisava ter, que era uma noção. Você não pode chegar num quarto escuro, não saber se tem janela, não saber onde é a porta. Então, era isso que a gente tinha, o que a gente tem ainda até hoje. Mas a partir de 2026, ela começa a dar esses resultados, porque é quando a gente começa a ter os primeiros movimentos dessa mudança. Hoje, os regimes tributários são muito confusos. Então, imagina só uma situação que nós tivemos aqui no início de 2019, que a gente conseguiu superar com o Gladys. O governo anterior, ele não abria mão de a gente ter a atualização da nossa regra tributária para o micro e pequeno empresário, né, que era a regra do Simples. Né? E aquilo a gente chegava e dizia, olha, a gente precisa atualizar, somos somente 2 estados que ainda estão com esse valor desatualizado. Por que acontece? Chegava num nível de faturamento, você induzia esse empresário que estava faturando ali a ir para a clandestinidade, para a informalidade. Então, você tem uma série de prejuízos que nós tínhamos ali. Hoje, a regra tributária faz isso. Ela induz os investidores, o empreendedor, a achar um jeitinho, porque é muito injusto, não está sendo devolvido para a sociedade o valor que se arrecada. O que se vê aqui nesse país ainda busca sempre de novos impostos, de aumentar a carga tributária para cobrir despesas que é o peso do Estado. Então, nunca você vai conseguir fechar essa conta. Então, a reforma tributária ela precisa ser trabalhada exatamente na base do consumo, como está proposto, porém, como eu falei aqui no início do programa, me preocupa essas regras que foram criadas para normatizar. E uma dessas é essa regra de governança que o senhor citou. Essa situação de proporcionalidade, ela está sendo muito discutida, sobretudo na região dos senadores mais poderosos hoje no Congresso, que é o Pará e Amazonas. Interessante, né? Então, não, o Pará,
O Pará tem um O governador... Amapá, que tem o Alcolumbre, Isso. já Então, quase acertado para ser o novo presidente, e pelo governo tem O líder. o líder do governo, quer dizer... Muito forte, não é isso? É. Então, essa é uma situação que a gente está acompanhando, né? Mas a gente já fez várias discussões com esses senadores e a gente sabe que é lá no Senado que a coisa vai fechar realmente. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, porque em política e dentro do Congresso eu já vi boi voar. Então, eu não posso garantir, mas eu tenho tenho uma esperança que isso seja respeitado de acordo com as necessidades e essa situação de desigualdade das regiões, sobretudo na região norte e nordeste. Ô Adriano, como essa deve ser a última pergunta que eu tenho espaço? já tá de olho. Calma, ainda tem tempo. Tem? Tem. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta. Só uma observaçãozinha aqui, viu, doutor? Antes de Eu o vou senhor fazer uma a própria pergunta. Só uma observaçãozinha Que eu- rapidinho. O senhor falou impostos, 92 tipos de impostos. Sem falar nos encargos sociais, que são 5. Os mais conhecidos, PIS, PASEP, INSS, FGTS, ainda tem um salário de educação, ainda tem a tal de contribuição Contribuição do... acessória. Vai chegar a sistema 100, praticamente Isso, quase a Ainda 100. tem as contribuições acessórias, né? Que cada estado É um tem. manicômio. É uma contribuição que, na verdade, é obrigatória também. Né? Eu Então, vou é fazer uma contribuição. pergunta, Asdrubal, que é dirigida ao presidente da FIERAC. Adriano, me seja sincero, sobretudo para o público, qual o seu interesse? Nas últimas eleições, você disputou uma cadeira de deputado federal. Na minha contabilidade, você foi bem sucedido, embora não tenha sido eleito na primeira tentativa. A minha pergunta é: a mosca da política partidária lhe picou ou não? Não. Eu tenho um inseticida que é muito poderoso, que é a minha família, que é a minha empresa, que é a minha atribuição diante da instituição da federação. Mas era importante, até aqui, deixar claro que empresário tem voto, né? E que a gente não tem necessidade de sair do campo empresarial para disputar e dizer como tem que ser feito a legislação que possa favorecer o desenvolvimento do Estado. Mas se não continuarem a tratar o setor privado como adversário dos políticos, a gente vai ter que continuar insistindo para a gente mostrar que não é por aí. Nós precisamos ter uma legislação firme, nós precisamos ter defesas firmes, mas tudo calçada em elementos que a gente possa comprovar. Nada de criar fantasias para a população ficar esperando pelo que não ficou de vir. Então, eu acho que o empresário ele trabalha muito de forma objetiva. Você, Narciso, investiu aqui nesse Estado e adotou esse Estado como seu. E em nenhum momento você está buscando largar tudo aqui e ir embora para a França ou para outro Estado, não. Você não desistiu do Acre. Eu também não desisto do meu Estado. Eu sou daqui, não tenho intenção nenhuma de sair daqui. E se for vontade dos empresários que a gente tem uma representação empresarial para posições firmes, eu vou continuar candidato, sim. E isso é importante, porque eu acho da mesma forma como hoje, que o Congresso Nacional ele se transformou em não grupo de interesse da nação, mas em grupo de interesses de grupos. Por exemplo, tem a bancada evangélica, tem a bancada da bala, tem a bancada disso, tem a bancada daquilo. Quer dizer, quando o interesse nacional é colocado em jogo, mas que se contraria alguma dessas bancadas, não passa. E sobre isso, o Roberto Campos, do que eu sou admirador, e foi deputado junto conosco, ele usou uma frase interessante, é por isso que eu incentivo a iniciativa privada, sim, a colocar cada vez mais gente no Congresso Nacional. Quando cheguei ao Congresso, aspas, frase do Roberto Campos, queria fazer o bem. Hoje, acho que o que dá é evitar o mal. Muito bom.
Mas enfim. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Né? Não é um projeto, Ele pensa, não é um né? projeto pessoal, né? Uma candidatura política é sempre muito difícil. Inclusive, aos eleitos eu sempre rendo homenagens, porque realmente é um desafio, uma batalha. Você já participou outras vezes, mas é uma forma de dizer que e agradecer, inclusive, quando a gente tem uma aceitação, embora não tenha se Mas convertido ainda em sucesso. deixa eu dizer outra frase, já que você provocou com o Roberto Campos. Deixa eu trazer 2 frases de Roberto Campos. 2. Agora viu aí, não é desafio aí. 2. O problema do Brasil é não ter sabido transformar recurso em riqueza. Isso. Porque recurso não é riqueza. Mas sobre a política... Podemos pegar o exemplo aqui da Amazônia. Isso. Que Mas tem sobre a política... recurso de toda ordem, então é E eu de vez em a região quando... mais pobre do Brasil. Região Eu mais de pobre. vez em quando, Adriano, assisto as entrevistas que Roberto Campos deu ao longo da sua vida. E eu vi uma que eu fiquei sozinho no meu quarto, sorrindo da transparência. Quando tentaram o que ele achava da política. Osmir respondeu: a política foi a amante que eu mais amei e a que mais me traiu. Entendeu? Acredito que tenha sido mesmo. Bom, Né? Secretário, o senhor esteve na Assembleia essa semana, na Isso. semana passada. Passada, Conversou semana com o presidente, com alguns consultores, sobre o que vocês chamam de corredor interoceânico. O que a gente Isso. pode apontar como legado desse encontro? Na verdade, nós temos desenvolvido uma agenda, inclusive a Federação das Indústrias Sim. faz parte também, Isso. né? E o deputado Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia, ele tem sido uma pessoa que tem Conselho de Desenvolvimento. buscado protagonizar isso, né? O fórum, digo. Certo? Isso, pelo fórum, né? O trabalho desse desenvolvimento do corredor é o quê? Nós estamos chamando de fortalecimento. Haja vista que muitos empreendedores do Brasil, o próprio Brasil, não conhecem o corredor dentro do Brasil. A criança não conhece ainda, né? Ele está pronto, tem seus desafios, tem suas dificuldades a ser superadas, né? Mas ele está pronto, está operacional, tanto é que os números do comércio exterior, né, têm ampliado mesmo pelo corredor, ainda não são os principais, o nosso comércio exterior não sai principalmente pelo corredor, né? Sai por outras frentes, mas tem crescido esses números. Então, nosso trabalho tem sido buscar alianças, né, com o Estado de Rondônia, né, com Mara de Deus, Pando, em princípio, né, nossa região aqui, né, para nós atrairmos negócios para fluir pelo corredor. Então, essa é a estratégia que nós temos trabalhado, né, e eu entendo que temos logrado êxito, temos tido pessoas aderentes. Então, realizamos recentemente, inclusive, um outro encontro lá em Rondônia, recentemente, né, que fortaleceu isso, e a gente nós vemos empreendedores de Rondônia não conhecer o corredor, apesar que lá tem uma proposta, né, de saída lá para o Guajará-Mirim, tudo, mas no nosso caso está mais avançado, o nosso corredor. Então, a gente entende que com a chegada do novo porto lá em Lima, Porto de Xangai, né, vai naturalmente haver um crescimento do fluxo por aqui, né, principalmente de entrada de produtos, de importação. Então, o nosso trabalho é preparar os empreendedores para aproveitar essas oportunidades e transformar isso num negócio. Recentemente, aí, teve essa missão para a China, né, promovida pelo Fórum, pelo Sebrae, né, para poder o quê? Os nossos empreendedores aprenderem a importar produtos. É uma oportunidade de negócio, a importação, não só a exportação. Né? Legal. Osmir, suas considerações finais. Bem, primeiro é sempre uma alegria ter o nosso presidente, Adriano, aqui, e também, em particular, o meu amigo, Assu, que já até, Adriano, trabalhamos juntos em política no mesmo partido, não é? Isso. Ele é bem antigo. Então, ele aprendeu muita coisa que não presta. Não, eu diria que eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi muita coisa. Aqui foi uma troca da experiência do velho com a esperança do jovem. Menos velho. Na época novo. Com a esperança do jovem. E eu agradecer a vocês, eu sempre gosto da sua entrevista, Adriano. Eu diria uma frase, já que nós estamos tanto falando em Roberto Campos, e eu aconselho a ler aquele livro, Lanterna na Popa, que é um livro que ele... Que livraço! Que ele participou da vida nacional desde a década de 40. Ele participou, ele não viu falar. E eu vou usar uma frase para encerrar esse nosso bate-papo. Dele, aspas, o mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes. É claro. Deixa. Narciso Mendes. Bom, agradecer a sua presença, a sua também, Gil. Obrigado. E vou ser breve.
mas não tão breve quanto o tempo isso vai exigir. Quando a Europa e os Estados Unidos se desenvolveram exuberantemente, foi via Atlântico. Se você olhar no mapa mundi, o Acre se tornou as portas dos fundos e os grandes estados hoje eram as portas de entrada. Agora, com o extravagante crescimento dos países aliados, que é uma coisa esplendorosa, a navegação maior vai se dar via Pacífico. Com essa mudança, é possível que o Acre se transforme, deixe de ser a porta de fundo e passe a ser a porta de entrada do Brasil? Vocês podem responder só dizendo sim ou não. Antes de você responder, Narciso, depois eu vou te arranjar, não sei se você já leu, é uma espécie de quase livro, mas é um documentário. A China será líder do mundo? No ano 2050 será a maior potência econômica do mundo, Mas inevitavelmente. Mas ressalva, é por isso que eu vou te mandar, ressalva. Vou falar 2 pontos, né? Primeiro, da China, nós tivemos oportunidade nessa missão, tive a oportunidade de convidado pelo Sebrae de participar também. Nós tivemos um seminário, pequeno seminário lá e ficou claro, né, nas apresentações dos números, né, as tendências apontam que 60% a 70% da classe média do mundo vai estar lá na Ásia. Né? Então, já indicando que o consumo vai mudar para lá. Né? Isso é um ponto. Com relação à porta de entrada, né, a nossa aposta, nosso esforço, onde é que estamos trabalhando nessa questão, é que o Acre vai ser uma das portas, porque hoje o Brasil está apontando, né, vários corredores, né? Aí pelo menos 5 corredores que tem, inclusive mas a principal TEBT vai estar aqui. Eu entendo que desses corredores nós estamos mais organizados, mais prontos, apesar de não ser o mais conhecido. Esse é o nosso desafio, né? Porque os entraves que tem são pequenos em relação ao volume, às oportunidades que ele tem. Então a gente vai conseguir superar com certeza nos próximos anos. Né? Mas nós seremos uma das portas, né? Isso eu tenho certeza. Né? Será a principal, não sei ainda. Mas nós estamos muito próximos do novo porto. Então, o novo porto vai ser uma das chegadas principais da Ásia. Então, acho que tudo combina para, se nós avançarmos unidos, né, no caminho correto, a gente pode chegar a esse ponto de ser uma das principais. Muito obrigado, secretário, pela entrevista e parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado. Okay. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. Muito obrigado também, presidente Adriano. Sucesso. Parabéns também pelo trabalho realizado na Federação das Indústrias. Ok? Que agradeço, Muniz, mais uma vez aí, agradecer a presença de 2 autoridades do ponto de vista político e do conhecimento econômico. Aprendi muito aqui mais uma vez com vocês e quero dizer também para todos os telespectadores, Muniz, que na Federação das Indústrias e na vida empresarial eu não trabalho esperando elogio, nenhum tipo de reconhecimento. Eu não espero ser amado, eu espero apenas ser respeitado. Respeitado pelo que a gente pode entregar, e quando eu voltar para o setor, para a minha empresa, para a minha casa, eu espero ter a consciência de ter feito o meu melhor. Então, é isso que eu trabalho, eu não tenho outro tipo de aspiração, nem política, nem profissional mais, mas eu tenho certeza, sim, Narciso, que nós já somos hoje uma grande porta de entrada, embora nós tenhamos que, infelizmente, ainda brigar com pares, né, com nós mesmos, que desacreditam disso, o que é lamentável. Mas nós em breve estaremos aqui, viu, Osmir, trazendo uma proposta com apoio do BNDES, que hoje tem o seu presidente do conselho, é um colaborador do Sistema Indústria. Nós haveremos de trazer aqui um debate importante, eu espero contar com a presença de vocês, para discutir exatamente como a gente pode se utilizar de deixar de ser um corredor e a gente interagir com todo esse movimento que vai acontecer e que já está acontecendo, mas que a partir de novembro, com o Porto de Xangai, vai aumentar. Legal. Só para eu fazer um pedido aqui, mesmo dentro do programa, quando tiver uma atividade lá na FIAC, nos convide para a gente assistir, por favor. Pronto, a assessoria está aí, já tomou nota, pode ter certeza. Daniel Cabral, vem para cá. Só lembrando que a indústria é responsável diretamente por 17 mil empregos no Acre e diretamente mais de 50 mil empregos e tem um peso, portanto, importantíssimo no PIB acreano, no Produto Interno Bruto. Daniel Cabral, por gentileza. Daniel Cabral, o Dan. Você fez separados, né? Isso. Hoje você não é Cada vez que estava pronto já. O Lex Luthor. Secretário, vale O super-homem nunca me atraiu E mesmo, aí, não. Adriano?
E aí, presidente? Tá Bom, aprovada? ele não teve muita dificuldade não, porque Não, eu não né? dou muito trabalho. E o secretário Assu? Esse aqui é o segundo que ele faz meu já, né? Então eu vou comparar os Uma dois. coleção Né? já, né? Eu estou Muito achando, obrigado. eu Seguiu tô o padrão. achando, Adriano, que ele botou Obrigado, muito cabelo aí, não? Muito obrigado, secretário Assu. E muito obrigado, presidente Adriano. E muito obrigado também, claro, a você que esteve conosco desde o início do programa, ou até mesmo você que chegou no meio, no final. O importante é que você participou, nos prestigiou. Muito obrigado a todos pela audiência, boa noite. Eu vou só trocar o blazer aí e volto já já para conversar com a vice-governadora Maílza Assis, do PP, dentro do Boa Noite Rio Branco Especial. Boa noite.